prazer estar aqui com vocês, porque Piracicaba é uma cidade emblemática em vários sentidos. E a gestão das águas teve um avanço imenso no estado de São Paulo, com base em experiências que foram embrionárias aqui nessa região. E a população de Piracicaba, a universidade em Piracicaba, as administrações tiveram um peso muito grande nisso. Então, é muito bom retomar as discussões sobre água e território aqui em Piracicaba. Eu queria chamar, primeiro, a Inês Magalhães, que é a secretária nacional de habitação desde 2003. E a Inês teve um peso muito significativo na definição de uma nova política de financiamento de habitação para a população de muito baixa renda. Isso fez muita diferença. Também o Fernando Melo Franco, que é secretário hoje de Desenvolvimento Urbano na cidade de São Paulo. E é muito oportuna a presença dele, para começar, porque ele teve, na sua tese de doutorado, como tema, rios e várzeas. Então, a ligação entre águas e cidade está no centro das preocupações do Fernando desde muito tempo, não é? E também chamar, por fim, o Lauro Pinotti, que é arquiteto também, paisagista. Nós estamos aqui hoje com um peso dos arquitetos. Ele preside o Instituto de Pesquisas e de Planejamento de Piracicaba e vai poder nos ajudar aqui nessa interlocução entre as três esferas de governo que estão presentes para discutir a água, desenvolvimento urbano, adensamento, espraiamento de cidades. Então, vamos sentar, pessoal? Nós temos aqui uma organização que o público já conhece, 15 minutos para cada um de nós, para cada um de vocês falarem. Tem ali uma colega que vai mostrar os nossos tempos. E o público, por favor, sintam-se convidados mais do que à vontade para escrever as suas perguntas. Vai ter quem recolha. E, ao fim, a gente espera ter um bom momento de diálogo e de debate, não é? Nós vamos ouvir os três comentarem. E o momento é muito oportuno. Porque, como o Tomás já nos colocou, a crise hídrica, que para algumas pessoas é surpresa, ela vem se acumulando, né? Agora, para quem está na cidade de São Paulo, como eu, e olha para a região de Piracicaba, tem a esperança de que aqui já tenha mais água. E não é real. Nós estamos vendo o fundo do leito do rio. E isso é dramático, né? É dramático não só em termos de segurança hídrica, como tem um impacto muito grande emocional na vida da população de uma cidade que usufrui do rio. E, ao mesmo tempo, nós estamos num turning point da cidade, porque nós estamos em plena discussão do plano diretor. Então, essa ligação entre o plano e a proteção hídrica, o plano e os modelos de cidade que a gente quer e os instrumentos que a gente possa ter, é muito a nossa pauta aqui hoje. Então, cada um tem um microfone, tá certo? Inês, está aqui o seu. Vamos começar ouvindo a Inês, por favor. Fica à vontade, quem quiser de pé ou sentado, como se sentir mais confortável. Então, o nosso amigo que nos apresentou o palco disse assim, é que o púlpito serve como segurança, assim, como um anteparo, então vou aqui usá-lo de maneira bastante efetiva. Bom, eu queria desejar um bom dia a todos e a todas, queria aproveitar para agradecer o convite do Arquifuturo, cumprimentar a Marisa e o Tomás, dizer que é um prazer estar aqui, e começar dizendo que é um grande desafio, né? Acho que vocês, na estratégia do Arquifuturo, contribuem para um desafio que é de todos nós, né? Eu vou aqui usar uma frase que a Hermínia Maricato usava, quer dizer, a grande coisa que a gente tem que fazer mesmo é transformar a cidade num assunto tão popular quanto o futebol e a telenovela. O dia que a gente conseguir chegar nisso, certamente nós vamos
conseguir construir cidades melhores, né? Então, acho que a estratégia do Arquifuturo é uma estratégia muito importante e bem-sucedida nessa tarefa que é de todos nós. Eu queria começar dizendo o seguinte: a estratégia da Política Nacional de Habitação, que vem sendo construída nos últimos anos, ela teve uma estratégia de construção institucional, de aumento de investimento e da estruturação em nível nacional de 3 instrumentos, né? O instrumento, né, uma política de urbanização de assentamentos precários, né, que é importante aí no enfrentamento do passivo, uma mais recente de produção em escala, de produção habitacional em escala para enfrentar, né, a questão do déficit habitacional, e a organização e estabelecimento de um marco regulatório importante para a regularização fundiária e investimentos nessa área. Esses três pilares hoje, na nossa opinião, são ferramentas fundamentais para que a gente enfrente o tema das necessidades habitacionais, que, de um lado, precisa, junto com as áreas de infraestrutura, saneamento, energia e água, cobrir um déficit de quase 12 milhões de domicílios que têm alguma carência de algum desses itens de infraestrutura, e um déficit habitacional aí, de quase 6 milhões de unidades. Então, esses instrumentos aí são instrumentos que estão sendo implementados em parceria com estados e municípios, e aí começam as nossas complexidades, né? Quer dizer, implementar uma política pública num país federativo, onde o objeto da sua política ele é um objeto concorrencial, né? Quer dizer, tanto o município pode ter uma política habitacional, quanto o governo do estado tem, quanto a federação, o governo federal pode ter, é uma tarefa de complementariedade e de soma de esforços numa estratégia nacional, né? E é por isso que eu caio aqui no nosso tema, né? Como é que esse instrumento hoje, que é um instrumento da produção habitacional, pode nos ajudar aí a ser uma ferramenta importante na construção de um processo de sustentabilidade, né? O objetivo da habitação de interesse social é garantir o direito à moradia, né? Mas a nossa aposta é que ele também é uma estratégia de melhoria da qualidade de vida urbana e diminuição das desigualdades territoriais. E o Minha Casa, pelas suas características, né, pela sua escala potencial, ele pode ser um instrumento importante para o enfrentamento para a implementação dessa estratégia. O que ocorre é que ele vai demandar, por suas características, ele demanda uma adaptação, uma incorporação nos planos e nos arranjos institucionais que ainda não foi completamente estabelecida na relação dos estados e municípios e complementadas pelo governo federal, né? Essa necessidade de articulação coloca novos papéis para o governo local, sobretudo local, que é, na nossa opinião, o ator mais importante, porque ele conjuga as duas possibilidades, né? O papel de ser o indutor, né? Ele se assume esse papel de induzir, de fazer uma gestão do uso e ocupação do solo estratégico, na verdade, o grande transformador do Minha Casa Minha Vida num instrumento de promoção, de melhoria da qualidade de vida urbana. Esse papel vai possibilitar com que o Minha Casa possa ser um instrumento para recuperar as áreas degradadas e ambientais,
nos municípios. Nós temos alguns exemplos e bons exemplos nessa área. Promover a ocupação dos vazios urbanos e promover uma expansão urbana de forma planejada, né? Acho que aqui talvez seja a maior dificuldade que o governo federal tem em nível nacional de enxergar essa potencialidade do Minha Casa no território. Ou seja, a expansão da cidade ela deve necessariamente ser feita por meio da expansão da sua atividade econômica, a expansão da sua capacidade ou do seu eixo de uma nova atividade. E a habitação como suporte a isso, não o inverso, né? Nós temos que inverter essa característica que não é exclusiva do Brasil, mas é muito um modelo latino-americano de expandir as nossas cidades pelo uso da habitação, pelo uso homogêneo da habitação. E nós temos também alguns casos, menos do que nós gostaríamos, mas alguns casos em que o Minha Casa tem sido suporte para uma expansão urbana mais planejada. Bom, isso significa que eu estou querendo dizer com isso, que se nós não incorporarmos este instrumento a um planejamento local, ele é um risco, né? Acaba sendo um risco nessa potencialidade que ele tem de melhorar a qualidade de vida urbana. Para que a gente mitigue esse risco, nós temos que apostar, né? A gente vem trabalhando instrumentos, pactuações que, de um lado, façam uma melhoria na integração entre as políticas setoriais, né? Então, a gente passou a exigir que, antes da apresentação de um empreendimento, a partir de 500 unidades, o município apresente um diagnóstico integrado do impacto daquela demanda no seu município e como é que ele vai enfrentar, como é que ele vai suprir essa demanda de serviços básicos, de saúde e educação, mobilidade, assistência e, se o porte for maior, qual é a estratégia dele de montagem de alguma atividade âncora econômica que gere emprego. Então, esses instrumentos estão sendo incorporados na necessidade de aprovação dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, sobretudo a partir de 2011, né, quando a gente iniciou a sua segunda etapa e percebemos que presumir que isso seria feito não era a maneira adequada de garantir, né? E, a partir daí, nós passamos também, junto com o empreendimento, a financiar os equipamentos de educação e saúde, pelo menos os mínimos necessários àquele empreendimento, a mitigar o impacto daquele empreendimento na rede já alocada. A outra é o tema da governança, né, que é a articulação dos instrumentos, dos outros instrumentos de planejamento na implementação do programa, né? Esse conjunto de medidas que a gente vem tomando persegue um objetivo de que o município se transforme no indutor da implementação do programa e do processo de ocupação do seu território, né? Então, a questão, né, que está muito forte, né, discussão forte nesse momento com São Paulo, a partir da assinatura do seu plano diretor, que traz inovações muito importantes e que acho que serão aí um objeto de discussão em diversos municípios que estão, nesse momento, fazendo a revisão, própria Piracicaba, o tema dos investimentos, mas o que eu acho mais importante nesse primeiro bloco é a questão de ter previamente
essas áreas identificadas, as áreas mais propícias. Um debate que a gente tem tido com os prefeitos, que é um debate importante, nós não temos a tradição de incorporar nos custos da implementação do novo conjunto habitacional o tema do custeio, né? Então, um exercício, o BID fez uma tentativa importante, com uma parceria conosco, de tentar mensurar o quanto custa a expansão urbana do ponto de vista da necessidade dos novos, não dos novos equipamentos somente, mas também do custeio, para que a gente consiga fazer um debate e perceber se vale mais, para ser mais vantajoso, ser mais viável, o custo-benefício para a população é melhor, o município agregar ao valor do Minha Casa Minha Vida 5, 10 mil reais no valor presente, para que ele não tenha necessidade de ampliar o seu custeio, muitas vezes contratando 10 professores, 10 merendeiras, enfim, incorporando o custo do tapa-buraco. Então, essa discussão, muitas vezes, não entra na conta, no processo decisório da aprovação de um empreendimento, né? Porque diz, bom, o Minha Casa Minha Vida paga, né? Ele paga a unidade, em alguns casos, em algumas cidades, paga integralmente a unidade, 5 minutos, e paga a construção da escola, paga a construção da unidade habitacional. Então, eu vou deixar construir naquela determinada região, né? E não incorpora nesse processo de decisão os custos advindos dela, de implementação de custeio e manutenção. A questão de incorporar, quando ele o promotor, no próprio chamamento, né, nós temos uma parceria, um programa em que o empreendedor pode levar o terreno e levar a proposta aos bancos públicos, Caixa Econômica ou Banco do Brasil, ou o município pode ofertar o terreno e fazer o chamamento. E, nesse caso, nós temos estimulado muito que o município incorpore no seu chamamento contrapartidas do privado. Seja um novo equipamento que possa fazer, digamos, o link da cidade existente, né, do bairro existente com o novo bairro, para que a gente possa trazer ganhos à qualidade de vida naquela região, seja uma melhoria na unidade, na implementação do conjunto, como uma estratégia em que o município assuma uma parte importante de protagonismo na implementação do projeto. Isso quer dizer o seguinte, que a parceria é um ponto fundamental do Minha Casa. Quer dizer, nós temos aí a necessidade de fortalecer esse pacto federativo na implementação de um programa que tem, no nosso entendimento, um potencial muito forte de melhorar as nossas cidades, né? O programa ele tem uma aderência ao déficit bastante importante, né? Uma das suas faixas, que atende as famílias de até R$ 1.600, tem atendido hoje 70% de famílias que ganham, em média, R$ 800. Então, nós estamos pegando realmente a vulnerabilidade no sentido mais forte da palavra. Do ponto de vista do seu foco, cerca de 88% das pessoas que assinam, né, que recebem a moradia, são mulheres, né? E nós temos um corte também em que, né, a pobreza, a desigualdade, ela tem cor, né? Uma presença forte dos nossos beneficiários negros e pardos, né? Na sua faixa 2 e 3 também é um instrumento, né, importante de acesso à moradia dos mais jovens, né? Jovens casais estão conseguindo acessar o programa no que nós chamamos de faixa 2, que atendem até
famílias até R$ 3.275, com um subsídio de até 25%. Né? Então, essas duas faixas hoje são as faixas que praticamente totalizam, e a faixa 3, que é até R$ 5.000, com uma menor contratação. Hoje, nós estamos com uma contratação de cerca de 3.500.000 moradias, se nós contarmos 2009 até agora. Dessas, cerca de 1,7 milhões estão entregues e 1,5 são para as famílias que ganham até R$ 1.600. Tem se demonstrado um instrumento importante de consolidação do processo de retirada das famílias do estado de miséria. Né? Não só associado a outros programas, tem se consolidado como um instrumento importante de diminuição de desigualdade no país, e a nossa digamos, disputa e a nossa vontade é que ele cada vez mais sirva também para melhorar e diminuir as desigualdades do ponto de vista da qualidade de vida urbana nas nossas cidades. Muito obrigada. Obrigada, Inês. Conseguiu os 15. Foi. Disciplinadíssima. Mulher pontual e... Disciplinadíssima. O Fernando vai nos contar um pouco sobre a experiência de São Paulo. Eu só preciso do... Você ficou com... Ah, não, está aqui, está aqui. Tá aqui. Bom dia para todo mundo, para todos vocês. Queria mais uma vez agradecer o convite da Marisa e do Tomás, que não é o primeiro nem o segundo, é o terceiro. E é sempre muito bom estar aqui acompanhando a trajetória de vocês, que está começando e começando muito bem. A gente tem pouquíssimo tempo e eu queria aqui, e eu não podia fazer diferente, trazer questões do tema colocado, né, do adensamento, espraiamento, política habitacional, à luz do nosso calor da hora, que é à luz do Plano Diretor Estratégico de São Paulo, que foi sancionado na quinta-feira. Então, não consigo nem pensar outra coisa que não isso. E eu vou, brevemente, trazer os aspectos, e tão somente os aspectos, do Plano Diretor que dizem respeito com essa temática. E, antes de mais nada, a gente precisa tematizar um pouco, né, qual que é uma das questões fundamentais, centrais no debate de São Paulo, em relação a essa história do adensamento e espraiamento. A gente tem, na metrópole de São Paulo, uma concentração de investimentos públicos em infraestrutura, de oferta de empregos e serviços públicos, que é muito facilmente detectável, que é essa mancha roxa. A gente tem uma mancha difusa e fragmentada que expressa a drástica vulnerabilidade social e territorial de toda a metrópole, e quando a gente sobrepõe um ao outro, a gente vê que essas manchas simplesmente não se tocam. Ou seja, para além de um debate entre espraiamento e adensamento, o nosso debate aqui é promover um maior equilíbrio que mitigue as gravíssimas distorções e disfunções da metrópole de São Paulo. O plano traz uma série de questões, uma série de aspectos. O primeiro, que, de certa forma, embasa todo o raciocínio posterior, é a ideia da gente socializar os ganhos de produção da cidade. A gente, finalmente, depois de um longo processo de debate, a gente consegue, nesse plano, aprovar que o coeficiente de aproveitamento da cidade seja restrito a uma vez a área do lote. Isso quer dizer que todo o coeficiente de aproveitamento adicional a uma vez a área do lote, ele só poderá ser feito mediante pagamento de outorga onerosa do empreendedor ao município, entendendo que o solo criado é um bem coletivo e não individual de cada um dos empreendimentos. E para que serve isso? Isso serve para a gente poder, de um lado, arrecadar recursos para poder capturar essa valorização que todos os investimentos públicos e privados fazem na cidade, para poder reverter essa valorização justamente na contínua melhoria de todas as questões que dizem respeito ao coletivo da cidade. E também porque, sendo assim, a gente tem um instrumento de indução
da transformação urbana. A gente pode aumentar a outorga em algum lugar que se queira e diminuir ou até zerar em outro lugar que se queira, justamente para ter instrumentos de política urbana na mão. E desses recursos todos, 30% foram gravados especificamente para a produção de moradia popular e 30% especificamente, no mínimo, para a expansão de toda a rede de mobilidade, que são 2 temas candentes na cidade de São Paulo e, evidentemente, em todas as cidades. Uma segunda questão é implementar justamente a política habitacional para quem precisa. A gente tem, no prazo de vigência do plano diretor, 16 anos, um déficit estimado que será da ordem de 770 mil unidades. Não é pouca coisa. Provavelmente é mais do que toda Piracicaba tem, e a gente vai ter que fazer isso em 16 anos. Para que a gente consiga isso, a gente tem que articular uma série de políticas, não há apenas uma política. E vocês veem aí o conjunto de tópicos principais dessa política habitacional. Algumas têm algum caráter especial que eu quero aqui trazer. A primeira delas é a gravação de zonas especiais de interesse social, que servem para quê? Servem para a gente poder criar reserva de terras, uma vez que, se há um bem finito para todas as cidades, é a terra. E sem reserva de terras, a gente não terá no futuro a capacidade, de fato, de acolhimento das produção de moradia que a gente tanto precisa, e para isso tem toda uma série de distinções entre cada uma dessas zonas, mas o importante é que do plano diretor de 2002 para esse, a gente conseguiu ampliar em 107% o estoque de terra reservado para a produção de moradia popular. O segundo ponto muito importante é justamente a obtenção de recursos. Há recursos do Tesouro, há recursos provenientes do Minha Casa Minha Vida, há recursos provenientes dos acordos de cooperação entre o Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo, e há os recursos de formas de financiamento específicas, que são, de um lado, o Fundurp, que é aquele que vem da outorga, e do outro, do CEPAX, que são os títulos que são vendidos nas operações urbanas. Como eu já disse, 30% do Fundurb será destinado à produção de moradia e 25% de tudo que se arrecadar nas operações urbanas também terá que ser gasto na produção de moradia. Isso traz uma política não apenas de financiamento, mas de inclusão social, também de moradia em áreas que são bastante privilegiadas da cidade, tentando justamente com isso e mitigando a segregação socioespacial de São Paulo. Um instrumento novo foi a cota da solidariedade, que apenas se inicia a sua trajetória no Brasil, e a cota de solidariedade coloca para que todo empreendimento acima de 20 mil metros quadrados de área construída, computável, há que haver a destinação de 10% do valor da terra para a cessão de terra para o poder público, a construção de moradia ou no próprio local, ou a construção de moradia em outro local. Isso são instrumentos que existem, é um instrumento que existe muito bem avançado na França, existe em Nova York, em outros lugares. A gente está aqui trazendo mais um instrumento para a gente poder debelar o déficit da cidade de São Paulo. Uma outra coisa muito importante, a gente vai começar isso muito rapidamente, foi criada uma nova diretoria dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é a Diretoria de Controle da Função Social da Propriedade, que vai justamente garantir, o próprio nome diz, a função social da propriedade, ou seja, garantir que todos os imóveis vazios, subutilizados, que só têm hoje uma função do ponto de vista da especulação imobiliária, sejam revertidos ao mercado, porque São Paulo não tem mais para onde crescer, e a gente só pode crescer por dentro, e para crescer por dentro a gente tem que crescer sobre esses espaços que não cumprem a função social da propriedade, e tem uma série de instrumentos para isso, seja o parcelamento edificação compulsório, seja também o IPTU progressivo, que será implantado a partir desse mês na cidade de São Paulo. Melhorar a mobilidade urbana. Há todo um problema que é de todas as cidades. Quando a gente olha o estoque de automóveis de São Paulo e a gente coloca essa mancha sobre o município, vocês veem que há uma impossibilidade física de que todos esses carros convivam com a cidade.
Portanto, não é um problema ideológico, é um problema físico. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, e a gente tem que estabelecer políticas alternativas que não mais as do transporte individual sobre rodas. E também políticas que ajudem a mitigação dos graves efeitos de mudança climática que a gente está presenciando. A nossa prioridade será o transporte público e o transporte não motorizado a partir desse plano diretor. Não apenas o incentivo a corredores de ônibus e metrô, como também a articulação de todos os modais de transporte que vão incluir o sistema hidroviário, vão incluir a questão cicloviária, vai incluir o compartilhamento de veículos, entre outros, numa política de fato articulada. Qualificar a vida urbana dos bairros. Bom, esse talvez seja a principal questão, que é qualificar a vida cotidiana de todos nós, e a gente tem um problema que também deve ser o de Piracicaba, que o processo de transformação das cidades aqui no Brasil está criando graves distorções, onde a gente tem um processo de degradação violenta dos bairros. Há uma demanda muito legítima de vários movimentos de bairro em São Paulo, clamando pela garantia da qualidade de vida de bairro, pela garantia da identidade dos bairros. E o que a gente está querendo fazer justamente é evitar essas distorções. Para isso, a gente criou uma figura que são os miolos dos bairros, e nesses miolos a gente está reduzindo o coeficiente de aproveitamento da cidade, e a gente está impondo um limite de gabarito justamente para que a gente possa criar uma ambiência urbana de maior qualidade para a vida dos bairros. Há uma série de outros instrumentos associados a isso. Vou trazer aqui apenas um, que é o Fundo Municipal de Parques, que é uma espécie de crowdfunding, onde a cada real que a população coloque numa conta para a criação de um parque, o poder público contribui com a mesma medida, a mesma quantia, com o mesmo real, de forma que a gente crie um compromisso entre poder público e sociedade para ampliação disso que é fundamental para a melhoria da qualidade de vida nossa nas cidades. Orientar o crescimento da cidade nas proximidades do transporte público. Adensamento ou espraiamento? Espraiamento é impossível, adensamento aonde? Se a gente quer preservar a vida de bairros, é necessário saber para onde a cidade vai crescer, porque a gente precisa debelar esse déficit de 770 mil unidades. E ela deve crescer ao longo e de forma articulada a expansão da rede de transportes público da cidade, metrô, trem, monotrilho, corredores de ônibus, entre outros, né? Então, essa infraestrutura ela está sendo pensada até 2016 por todas as esferas do governo, uma grande ampliação, e o que a gente está fazendo é oferecendo de forma já auto-aplicada, portanto, regulamentada pelo plano, coeficientes majorados de aproveitamento, onde o adensamento se dará de forma diretamente relacionada à expansão da rede de transportes. Assim que há um instrumento que é o gatilho, assim que uma nova linha de metrô tiver o licenciamento, tiver a ordem de serviço e as fontes de recurso garantidas, automaticamente o regramento é descongelado ao longo desse novo eixo de mobilidade que será feito, de forma que capacidade de suporte e adensamento caminharão juntos a partir de então. E, entretanto, a gente está muito preocupado, mais uma vez, com a qualidade de vida da cidade, e a gente está propondo uma revisão dos paradigmas imobiliários, dos produtos imobiliários, onde há uma série de estímulos para que aquela área que faz a mediação entre o empreendimento privado e o público, que é a rua, o espaço público que é a rua, seja garantido no sentido de aumentar a fruição, de aumentar as dinâmicas de animação, de ativação do espaço público, e para isso o empreendedor terá benefícios desde que ele, de fato, compreenda que é necessário a gente ir qualificando a vida cotidiana desse passeio de todos nós, do caminho de casa até a padaria. Só que o interessante disso é que essa expansão dos eixos de mobilidade que se transformarão em eixos urbanísticos é uma estratégia de difusão das oportunidades de oferta de serviços, empregos, dinâmicas econômicas, entre outros, porque se essas fachadas serão ativas, elas irão gerando
a disseminação de oferta de cidade ao longo dos eixos, organizados de forma em rede, de maneira a poder servir a totalidade da cidade. Então, a gente está aqui falando do espraiamento, entre muitas aspas, do adensamento, de forma organizada em rede, de forma a reequilibrar a totalidade do município. Reorganizar as dinâmicas metropolitanas. O plano é um plano diretor municipal, mas a gente entende que é impossível pensar São Paulo sem pensar a dimensão metropolitana. A gente precisa urgentemente ter o Estatuto da Metrópole que está em discussão, e a gente identifica um território estratégico em São Paulo, que é um território relacionado à história da industrialização da cidade, onde a abundância de água, os terrenos planos e baratos, e a ferrovia, que sempre caracterizaram as planícies fluviais dos principais rios, hoje é um território em renovação das suas formas de uso. A patrimônio fabril que se instaurou nesse lugar, assim como o Engenho Central de Piracicaba, está demandando novas dinâmicas, e essa é um território que nos permitirá não apenas reorganizar todos os fluxos metropolitanos, as dinâmicas metropolitanas, porque, afinal de contas, seja chegando de trem, chegando de carro ou de avião, todos nós caímos nas marginais de São Paulo, antes de entrar na cidade, mas também nos permitirá renovar as formas de transformação da cidade a partir de um outro paradigma que relacione a cidade e suas várzeas e, consequentemente, a cidade e suas águas. E essa mancha é, grosso modo, exatamente a mancha de calor da cidade de São Paulo e, portanto, empreender novos modelos de urbanização nessa mancha é também atuar no sentido de mitigar os efeitos do processo de mudança climática da cidade. Promover o desenvolvimento econômico da cidade. Bom, essa área, esse território é estratégico, esse território é o único da cidade que recebe instrumentos específicos de desenvolvimento urbano e econômico, tais como incentivos fiscais e tributários, tais como operações urbanas, áreas de intervenção urbana, consórcios imobiliários, entre outros, justamente para podermos organizar todo o processo de transformação dessas várzeas, desse patrimônio fabril subutilizado, dessa necessidade de renovar os modelos, mais uma vez, de relação da cidade com as águas. E esse setor é dividido em vários arcos, cada arco tem a sua especificidade e terá os seus projetos urbanos específicos, pois sem projetos urbanos nesse território não haverá nova regulamentação estabelecendo parâmetros urbanísticos de maior transformação. Portanto, é uma condicionante termos aí os projetos urbanos. E, por fim, complementando tudo isso, desse território emerge uma série de eixos de desenvolvimento, que são eixos relacionados aos eixos que ligam, articulam São Paulo com os municípios vizinhos da região metropolitana e também com outras regiões aqui da macrometrópole de São Paulo, e dessa forma a gente vai, mais uma vez, fazendo a difusão das centralidades, das oportunidades que vão permitir reequilibrar não apenas São Paulo, mas toda a metrópole, a partir do protagonismo que o município de São Paulo tem nessa região. Muito obrigado. Lauro, vamos ver como que uma cidade que ainda tem chances de olhar um futuro e não simplesmente trabalhar sobre os seus passivos, né, que é o caso de Piracicaba, vem agora conceituando o seu plano diretor. Bom dia a todos. Eu gostaria de, inicialmente, justificar a ausência do nosso secretário, Walter Godoy dos Santos, que é o diretor-presidente da INDAP, que é a nossa empresa municipal de desenvolvimento habitacional. Ele estaria na mesa hoje, mas pediu que justificasse que foi chamado a Brasília para reunião no Ministério. Então, eu estou aqui para, na verdade, falar sobre o diálogo que IPLAP e INDAP têm como indutores de um desenvolvimento adequado, planejado, e que também possa suprir a demanda por habitação de interesse social, né? Com certeza, o Godoy traria dados a respeito de todo o trabalho que tem sido feito em Piracicaba
para suprir essa demanda, reconhecer essa demanda, identificar áreas que se tornam zonas de interesse social, né, e a efetiva construção desses complexos habitacionais que, afinal, têm procurado suprir a demanda por habitação de interesse social. O que tem unido as duas autarquias é um diálogo já de um segundo nível, né? A partir de uma série de empreendimentos já realizados, hoje a preocupação da ENDAP passa a ser como melhorar a qualidade desses projetos. E, na verdade, a gente sabe que isso já está consonante com as próprias determinações do Minha Casa Minha Vida, né? Que, cada vez mais, você se percebeu que, quando você consegue uma área que acaba sendo distante pelo próprio preço dessa área, você, muitas vezes, faz com que a pessoa ganhe uma casa e perca a cidade. Então, ela vai para muito longe. Inclusive, tivemos essa discussão numa palestra do Fernando, em São Paulo, e alguém levantou essa questão. Então, como é que nós podemos incorporar aos projetos, no mínimo, os equipamentos, né, creche, escola e unidade de saúde, para que você possa atender aquela população, para que ela não se sinta tão distante do que a cidade tem a oferecer de vantagem. E é por isso que as pessoas moram nas cidades, né? Então, essa passa a ser um estudo que, sim, compete também a esse diálogo com o IPLAP, na medida em que o IPLAP tem se preocupado com a questão de desenvolver potenciais centralidades que possam fazer com que cada região tenha, num raio menor, uma centralidade que permita uma autossustentabilidade, ou seja, que a coisa possa se resolver mais perto de casa, da casa de cada um, para que, inclusive, a gente diminua demanda por mobilidade, né? Mas nós vamos além, né? Existe também a questão do trabalho. O Fernando mostrou muito bem a disparidade que existe entre onde se mora e onde se trabalha. Então, uma massa imensa de pessoas precisa se locomover todos os dias para ir e voltar do seu posto de trabalho. Então, é adequado que essas centralidades também tragam, pelo menos, o potencial de se construir e de se implementar uma vaga, pelo menos, de trabalho para cada unidade habitacional. Então, passa a ser um desafio. Como potencializar socioeconomicamente cada uma dessas centralidades para que a gente tenha um maior equilíbrio das várias regiões da cidade, tá? Bom, na sequência, uma outra questão que tem sido bastante discutida, e não só em Piracicaba, são os instrumentos que o próprio Estatuto da Cidade trouxe para as cidades, no sentido de tentarmos ocupar vazios urbanos e áreas subutilizadas. Aí a gente entra numa questão bastante complicada, ou questão de vontade política, ou do custo político que implica você questionar grandes propriedades, de repente, que estão vazias no centro, e como é que nós vamos mexer com aquilo? Como é que nós vamos trazer pessoas de uma renda menor para as áreas mais centrais que já estão equipadas? Eu gostaria até de saber que cidade brasileira já conseguiu equacionar essa questão para que a gente possa aprender que mecanismos realmente foram colocados efetivamente em uso e que estão previstos desde 2003, vários deles, no Estatuto da Cidade. Então, essa é uma questão a se pensar muito, e eu diria, uma saia justa, realmente, para todos os gestores públicos, mas é algo que, em algum momento, tem que ser enfrentado com coragem, né, para que a gente possa, efetivamente, equilibrar, né, essa questão de termos essa mão de obra que, afinal, vai trabalhar no comércio, vai trabalhar nas casas, e que mora longe demais, né? Bom, uma outra questão, a questão da densidade de espraiamento, que São Paulo não tem mais para onde espraiar, né? Piracicaba, pelo contrário, são 1.300 quilômetros quadrados, é o 13º município em extensão territorial do Estado, e tem área à vontade para espraiar. Isso nos assusta, porque, tomando por base densidades consideradas adequadas
para que você possa ter uma autossustentabilidade. E aí, claro, a gente vai buscar exemplos que estão até distantes da nossa realidade, ou não, né? Tomando por base uma densidade, por exemplo, da política francesa de cidades novas, né, que desde os anos 1950 tem sido implementada. Nós temos, como média, em Piracicaba, apenas 8% de uma densidade considerada adequada, inclusive para que linhas de ônibus se viabilizem. Então, é muita diferença, e se a gente vai para a região central, a gente vai para 17%. Mas aí a gente percebe que as pessoas que são computadas como estando no centro, a maior parte dela é quem está trabalhando e vai embora para casa à noite. Então, nós temos um centro deserto. Não é um problema de Piracicaba, é um problema de várias cidades, mas como é que nós podemos trabalhar com esse problema? Como é que nós podemos ocupar o centro? Como é que nós podemos evitar o espraiamento? São questões bastante complexas e, na nossa discussão de revisão do plano diretor, a gente não pode deixar isso de lado, né? Se vamos efetivamente conseguir agora estruturar essas questões para caminhar no sentido de resolvê-las, é o que estamos tentando, vamos ver até onde conseguiremos chegar, né? O Fernando falou do Fundo de Desenvolvimento Urbano. Nós temos percebido que esse é um fundo que ele se torna fundamental para qualquer cidade. A cidade custa para ser construída, principalmente quando você precisa captar recursos e precisa fazer obras de estruturação de algo que precisa ser melhor planejado, né? Nós temos, sim, que ter o índice 1, né? Seria muito, muito bom termos o índice 1 e trabalharmos, sim, com a outorga onerosa. Você quer construir mais, você incorpora ao seu empreendimento esse valor que vem para o município para obras urbanas. Também, questão que pode ser polêmica ou não, mas são instrumentos que se tornam necessários. A cidade tem um custo e, muitas vezes, não consegue arrecadar o necessário para que você tenha a construção adequada dessa cidade. Então, é uma outra questão complexa. Bom, fora isso, eu queria até salientar um trabalho interessante da ENDAP, que é a questão de recuperar áreas degradadas, né, e frágeis, preocupado com uma região da cidade que já tem uma série de empreendimentos instalados de interesse social. O Walter Godoy, da ENDAP, nos procurou e, juntos, nós delimitamos toda uma área ambiental que foi declarada pelo prefeito Gabriel um primeiro parque linear, onde, claro, nós vamos ter que ter uma série de projetos para que essa área possa ser bem utilizada, porque a gente sabe que o parque linear não é uma área de proteção, é uma área de proteção com a aproximação adequada para que você possa utilizar essa área como área que traga bem para a própria população, traga qualidade de vida para a própria população que está em volta, né? Então, foi uma primeira ação efetiva, temos esse parque demarcado, e, além de um outro, que também foi, elaboramos um projeto, conseguimos R$3 milhões para uma outra localidade, que já tem 3 empreendimentos de interesse social. Então, eu acredito que, falando do que tenho visto, do que tenho acompanhado do trabalho da ENDAP, tem cumprido o dever de casa de uma maneira bastante eficaz, né? Mas nós temos essas questões que nós precisamos equacionar como parte desse processo que o IPLAP está capitaneando de discutirmos os problemas da cidade para termos o nosso plano diretor revisado, né? Bom, finalizando, eu quis falar um pouquinho menos, porque eu trouxe um vídeo até para descontrair um pouco, mostrando que o nosso rio, às vezes, tem água, sim, principalmente aos nossos colegas portugueses que perguntaram, mas cadê a água, né? Então, eu trouxe um vídeo, algumas imagens rápidas, tem uns 3 minutinhos, que mostra uma grande enchente que tivemos em Piracicaba em 2011, talvez a maior enchente da nossa média histórica, para mostrar a diferença de talvez a maior estiagem
também da nossa média histórica. Então, por favor, Daniel. Vamos lá. Tadinho, olha assim. Não, não tem problema. Gente, essa cachorra me deu um banho, ela estava fedendo, fazia 5 dias que ela estava lá e ia morrer, né? Então a gente teve a oportunidade de fazer o resgate. Mas, na verdade, é triste mostrar tanto essa situação quanto a atual. Seria muito bom se a gente tivesse um sistema hídrico saudável, e a gente já não tem. Então, talvez seja a nossa maior preocupação em termos de Estado mesmo, como é que nós podemos criar megaprojetos, né? Porque, por um lado, nós temos grandes barragens que, né, são pouco aproveitadas, e, por outro lado, nós não temos água para São Paulo. Então, temos que fazer, sim, uma reversão de águas. Isso vai custar muito pouco para um país que fez uma Copa do Mundo para perder de 7-1. Então, falta seriedade, principalmente, e São Paulo é o estado mais rico, né? Eu acho que está na hora, sim, de nós fazermos o que precisa ser feito. Obrigado. Bom, para além de projetos e programas e planos institucionais, esse vídeo dá literalmente um banho de realidade a respeito da relação das cidades com as águas, né? E é bastante interessante para a nossa conversa aqui pensar que o espraiamento das cidades, ao longo do tempo, seja das pequenas, seja das médias cidades, mas principalmente das grandes cidades, se deu na contramão do interesse da população, me parece. Porque quando, no caso de São Paulo, que a gente conhece bem e que gostaria de não ver repetido em outras tantas cidades, médias e grandes, como Piracicaba,
Os loteamentos mais afastados da cidade foram, na maior parte das vezes, feitos por proprietários de terra, alguns com legalidade, outros sem legalidade nenhuma, e foram lotes vendidos sem nenhuma infraestrutura e criando uma demanda. E essa demanda, depois, vem sendo atendida pelo poder público com base numa expectativa sempre frustrada da população, primeiro por transporte, e as linhas de ônibus que vão indo cada vez mais longe, depois por pavimentação, escola, etc. Né? E depois regulariza-se. E, trazendo para uma vida muito real, muito vereador se elegeu levando essas demandas para as prefeituras, muito deputado se elegeu em São Paulo, levando essas demandas para um atendimento sempre angustiado para as prefeituras. Não é? Depois, nós tivemos programas do BNH, por exemplo, que também ratificaram uma ocupação em áreas de muito pouca infraestrutura, e também da CDHU, no caso de São Paulo. Não é? Ou seja, as políticas de habitação sempre foram pautadas, as políticas públicas, pelo preço da terra. Não é? É o preço da terra que dita onde o governo vai investir. E isso torna precária a qualidade da ocupação de baixa renda. Nós temos nos planos, seja do governo federal, seja do município de São Paulo, um esforço muito grande de reverter esse tipo de situação. Mas a gente vê, ao mesmo tempo, que o gestor público está sempre muito pressionado pelo passivo, pela realidade, bom, a ponto do próprio mesmo plano diretor de São Paulo, se de um lado fala em adensamento, de outro lado ratifica invasões que foram feitas em áreas declaradas como parque nas vésperas dos planos serem, ao longo das discussões do plano. É uma vida difícil essa do gestor que busca conciliar plano, intenção, resolução de conflitos, as demandas sociais, as pressões da realidade no cotidiano. E eu acho que é nesse embate que a gente tem que tentar olhar as relações entre a água, a gestão da água, a necessidade de proteção da água, seja para a vida urbana, seja para a garantia de abastecimento, e a nossa capacidade de oferecer uma nova vida urbana. Né? E eu acho que os nossos palestrantes aqui foram bastante ricos nesse sentido, mas eu ainda me ressinto um pouco de ouvir de vocês como fazer uma articulação firme entre as políticas setoriais e as políticas de território, né? As políticas de transporte, de habitação e as políticas de território. Mas, ao mesmo tempo, tem várias perguntas aqui do público. Então, eu vou mencionar as perguntas do público para cada um de vocês e conforme vocês possam ir respondendo, por favor. Tem uma pergunta de uma pessoa, o Fernando Serapião, que faz para cada uma pergunta. Enfim, deixa eu começar pela Inês, que é a primeira para quem ele pergunta. Ele pergunta qual o projeto que você gostaria de citar, que você acredita que seja exemplar no que se refere à qualidade da expansão urbana e desenho de arquitetura. Quer ir respondendo? Depois, posso fazer algumas outras que estão para você também. Tem uma outra para você que é assim, essa não tem o nome da pessoa. Nota-se que os empreendimentos do projeto Minha Casa, Minha Vida possuem alguns projetos com condomínios fechados de apartamentos dentro da cidade, sendo que tais empreendimentos não são previstos na Lei 6766. Como o programa vê esses projetos com relação ao entorno, à mobilidade e ao planejamento da cidade? Tem muita correlação com a primeira pergunta, não é? E uma terceira pergunta também para você, que é o seguinte: como a esfera federal pensa em regular o valor das unidades habitacionais, uma vez que hoje estão sendo reguladas pelo mercado? Bom, vou pensar de trás para frente, né? Assim, então, nós temos
o estabelecimento do custo da terra é um fator importante na composição dos preços, né? Preço e custo são, né? Nossos economistas, quem está aí na plateia, né? Preço e custo são coisas completamente diferentes. Nós vivemos num sistema capitalista, né? E que, portanto, os elementos que podem ajudar a regular o preço da terra são elementos, alguns, que o Fernando colocou aqui hoje, né? Quer dizer, a gestão do planejamento, do controle, do uso e controle de ocupação do solo, que é uma prerrogativa exclusiva do município, é um instrumento importante para nós, de um lado, talvez não essencialmente controlar o uso da terra, mas de fazer reservas de terras onde a implementação de habitação de interesse social seja viável, né? Isso é uma questão importante. Em relação à questão do condomínio fechado e a primeira, que são exemplos, eu acabei não passando, tem dois exemplos na minha apresentação, não sei se dá para voltar. Um deles de expansão urbana, quer dizer, do ponto de vista da arquitetura, nós temos grandes projetos, né, em número de unidades, que não são excelentes projetos do ponto de vista do padrão arquitetônico, que é um dos desafios para o próximo período né, de implantação do programa, né? Nós temos feito aí um esforço de fazer protótipos, tem em execução protótipos para eficiência energética hoje, em pelo menos 3 cidades. Nós fazemos instrumentos, cadernos para qualificar a análise dos empreendimentos do Minha Casa. Há uma rede de universidades hoje, para as quais nós fizemos uma parceria com o CNPq para fomentar a avaliação do Minha Casa, para que a gente possa utilizar essa avaliação na sua revisão. Nós não estimulamos o condomínio fechado como uma alternativa, nós a aceitamos e, na maior parte dos casos, eles são executados ou porque um processo de licenciamento de um loteamento se torna muito mais demorado, ou porque é também uma demanda da população. Agora, nós desestimulamos que ele seja a forma de parcelamento escolhida pelo município, né? Lembrando que não há nenhum empreendimento do Minha Casa Minha Vida que não seja aprovado pelo município dentro das regras e diretrizes do plano diretor e também licenciado pelos órgãos que têm a sua competência de fazê-lo, seja municipal ou estadual. Aqui é um empreendimento grande, né, de Uberlândia, que, na verdade, utilizou um projeto de expansão do polo industrial como âncora para levar o empreendimento. Então, essa é um dos exemplos que eu coloquei, né, de que a expansão da oferta habitacional seguir a atividade econômica é uma das coisas que a gente considera adequada. A outra aqui, esse é Uberlândia, é o mesmo caso. Bauru, uma questão importante da distribuição dos empreendimentos nos todos os quadrantes da cidade, que a gente acha interessante. E Aparecida, viu, Laura, é um exemplo de esforço do município em utilizar os vazios urbanos como territórios para o Minha Casa, né? Em termos de exemplos, temos bons e não tão bons. Aqui, um bom exemplo de localização
que traz, que é o Bairro Carioca, né, que é um projeto colado ao sistema de transporte, que tem oferta de equipamentos sociais, que tem trabalho social, mas que nós temos uma questão aí do tema da violência urbana como um tema a ser enfrentado, né? Então, os desafios que nós temos na implementação, né? Se você me perguntasse hoje qual é o maior desafio do programa, eu diria, nós temos uma questão relacionada à questão econômica, né? A aderência da oferta nas 3 faixas de renda ao problema. Diria que a melhoria da qualidade arquitetônica e urbanística dos projetos, mas o terceiro e o mais difícil é como é que a gente consolida esses territórios com o que a gente chama lá de choque de oferta, porque eles são territórios vulneráveis, quer do ponto de vista das suas questões sociais, quer também do ponto de vista da exposição à violência, que ele não está isolado. Então, o tema do cercamento é um tema, de um lado, que é um objetivo, né, a classe média tem, então eu ter isso é bacana, como é também um tema de proteção em relação à violência, né? Eu vou passar algumas perguntas para o Fernando. Fernando, a Luciene Garcia pergunta para você quanto às questões ligadas à água, reserva e distribuição, esgoto e reuso, qual o planejamento em São Paulo? Também o Fernando Serapião pergunta qual a opinião a respeito de conjuntos de habitação social em áreas de manancial. E pergunta também, ele diz também para você que você é autor de destacados projetos conectados à habitação social. Como a área do Córrego do Antonico e Jardim Edite, e como você avalia a atual gestão da Secretaria de Habitação do município de São Paulo? Depois as outras... bom, tem mais uma aqui, que diz o seguinte: diante da criação de novos planos urbanísticos que são implementados durante um governo, o que irá garantir a sua continuidade diante da troca de governos? A continuidade da capacidade de implementação de planos de um governo para o outro. Vou começar a responder pela última, porque me parece fundamental. Eu acho que o plano diretor, a gente pode estar a favor ou contra ele, ter aspectos, enfim, críticos e tal, mas eu acho que ele é uma conquista no sentido de que, após 7 anos de uma tentativa fracassada de revisão do plano diretor, a gente conseguiu ter uma lei aprovada que é um pacto da sociedade pelo futuro da cidade. E ele foi enviado para o Legislativo para ter vigência de 10 anos. O Legislativo propôs, na relatoria, a sua expansão para 16 anos, e assim foi aprovado, vendo a consistência daquilo que estava sendo formulado, no sentido de que não é o plano diretor, como foi encaminhado, um projeto de governo, mas é um plano, sim, de Estado. Isso tem uma importância muito grande para esse futuro. E a gente partiu da elaboração do plano com o seguinte princípio: vamos autoaplicar o máximo possível que nós conseguirmos, ou seja, vamos fazer que a maior parte dos instrumentos sejam já autoaplicáveis no dia seguinte da sanção, e assim foi feito, diferentemente de 2002, que teve um problema de descontinuidade e de não regulamentação do plano. Então, os eixos de estruturação da transformação urbana, por exemplo, são instrumentos autoaplicáveis, entre vários outros, a própria cota de solidariedade, etc. e tal, de forma que já está valendo. Tudo aquilo que eu mostrei já está valendo a partir de quinta-feira. E, por fim, foi feito, de fato, a partir de um processo muito amplo de participação popular, que é importante não apenas para resguardar o direito democrático do cidadão, mas para construir a sensação real, por parte da sociedade, de que esse plano, apesar de todas as disputas que foram dele travadas, dizem respeito a um plano
que pertence a cada um daqueles que participaram do processo, e a construção desse sentido de territorialidade, né, que o Milton Santos sempre coloca de forma diferenciada, não é Marechal Rondon botando bandeira em Rondônia, mas a territorialidade como aquilo que é sentir pertencer àquilo que já nos pertence, ou seja, ter aderência da população de que esse plano, de fato, lhe pertence e, dessa forma, garantir formas de continuidade, né? A questão da água, saneamento e abastecimento é uma questão do Estado de São Paulo. Entretanto, o que a gente está fazendo no âmbito da nossa governança municipal? No dia seguinte do plano diretor, a gente já começou a revisão do zoneamento, que vai permitir a gente aprofundar essas diretrizes do plano diretor, e a gente vai introduzir no debate do zoneamento uma questão nova para São Paulo, que se chama cota ambiental. A gente está propondo, pensando, uma matriz com uma série de princípios de sustentabilidade que vão dizer respeito a telhados verdes, a sistemas de reservação doméstica de águas, a questões energéticas, entre outras, que vão estabelecer rankings que vão ser, ora, exigidos, mínimos, dependendo da localização do empreendimento, da escala do empreendimento, e, ora, vão ser, a partir deles, estímulos para, mais uma vez, estímulos para a aderência dessa renovação na produção da cidade de princípios sustentáveis. Haverão estímulos para que as pessoas façam a sua aderência a esses princípios justamente, né? E que é algo que a gente pode fazer e que vai estar gravado no zoneamento, como a gente pretende encaminhar a discussão. Por fim, ainda não há nenhum empreendimento habitacional construído nessa gestão. O que é importante da política habitacional é que, a partir do momento em que o plano, respondendo a senhora, a partir do momento em que o plano diretor coloca novos instrumentos, como a cota de solidariedade e a função social da propriedade, que são novidades, porque ela já está regulamentada para São Paulo, que são importantes, mas tem umas questões que a gente está investigando ainda e que, se os governos, ao longo dos 16 anos, souberem operar, vão ser muito positivos. Porque sempre se fala de produção da moradia popular em lugares bem localizados. É impossível botar todo mundo que precisa em São Paulo no centro expandido, não vai caber. Então, o que a gente está pensando justamente? Esses 30% do Fundurb destinados à mobilidade e mais os 30% para habitação, se forem articulados, as desapropriações e transformações e os reordenamentos urbanísticos ao longo desses eixos de mobilidade, durante a implantação dos novos eixos de transporte, se forem operados e articulados com as verbas de habitação, vão poder criar sinergias que vão multiplicar os efeitos da mesma verba e, além de tudo, vão garantir moradia, sim, em locais bem privilegiados, não no centro expandido, mas ao longo dessa rede estruturante da transformação de São Paulo. Então, desse ponto de vista, aquilo que está no plano diretor referente à política habitacional me parece bastante sensata, bastante promissora e que traz instrumentos novos que terão ainda que ser testados. Tem ainda uma outra fonte de recursos, né, Fernando, que é o recurso da concessão da Sabesp, do serviço de saneamento para a Sabesp, e que são recursos colocados anualmente pela Sabesp na Prefeitura para projetos que permitam a implantação de saneamento básico. Então, eu acho que isso foi um avanço muito grande, porque permite uma ligação entre política de urbanização de áreas degradadas, saneamento e requalificação de áreas de ocupação irregular. E talvez nesse campo é que caiba a pergunta que te fizeram a respeito dos projetos do Córrego Antonico, por exemplo, que é um dos projetos mais impactantes de urbanização, porque é a mega favela de Paraisópolis sendo urbanizada e, com isso, implantada a coleta de esgotos, afastamento e tratamento, né? E esse é um dos projetos que está na Secretaria de Habitação ainda com certo... ainda não tem fôlego suficiente nos últimos
anos, né? Talvez seja essa a pergunta que tenha sido lançada para você. Deixa eu comentar agora perguntas para o Lauro. Tem, na verdade, uma outra pergunta que está um pouco reiterada aqui, que é a respeito de condomínios fechados. A Inês fez uma referência a isso, né, mencionando que não é a política do Minha Casa Minha Vida, mas que essa é uma discussão que pertence muito aos municípios. Tem aí uma discussão importante a respeito da dificuldade de você licenciar loteamentos em contraposição a condomínios, e que é uma questão que induz os projetos do Minha Casa Minha Vida e projetos de baixa renda em geral a gerarem condomínios, ao invés de loteamentos que têm uma permeabilidade ampla com o resto da cidade. Eu acho que essa é uma das questões, talvez, que o plano diretor de Piracicaba possa trabalhar, mas que eu acho, por outro lado, talvez vocês possam me corrigir, que tem uma âncora importante e ruim no Estatuto das Cidades e em legislações maiores que definem os padrões de ocupação urbana. Laura, primeiro, sem autor claro aqui, mas a pessoa diz o seguinte: o uso do termo, aspas, recuperar áreas degradadas, não entra em contradição com o modelo construído na Avenida Professor Alberto Vallet-Chas, eu não conheço. Vallet-Chas, denominado Espaço Espanha, onde foram aterradas nascentes e retirada a área de proteção permanente, uma APP. Então, esse é um caso bem específico aqui de Piracicaba que alguém está mencionando. Também o Yuri Forte, que é da Exalc, diz o seguinte, que quando discutimos o espraiamento e novos planejamentos para a cidade, a questão da mobilidade deve ser um tema central, como a cidade de São Paulo tem apresentado de maneira gradual. Piracicaba enxerga a bicicleta como um meio de transporte ou apenas como uma ferramenta de lazer? Objetivo e claramente, como o plano de mobilidade de Piracicaba irá inserir as bicicletas na malha urbana de modo seguro? São essas perguntas. Bom, eu peço licença para iniciar pela pergunta genérica que você fez, que é a questão da instância integradora com relação a projetos urbanos. Eu, como defensor do Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba, eu vislumbro que a instância integradora de desenvolvimento urbano é o plano diretor de desenvolvimento urbano. Todos os planos setoriais, em última instância, eles vão se refletir no espaço urbano e também no espaço rural. Você não consegue definir urbano se você não tem a noção do que acontece no rural e vice-versa, e também nas suas zonas de transição. Então, se existem planos setoriais, por exemplo, plano de mobilidade, plano de gestão de saneamento e plano habitacional, que, obviamente, são extremamente complexos e que eles até pode ser dado a eles uma dimensão que seja superior a essa questão do espaço urbano, eu identifico aí uma incorreção, né? Você, em última instância, claro, eles vão ser desenvolvidos dentro de suas especificidades, mas tudo aquilo que é diretriz da cidade que nós queremos construir, isso está integrado no plano diretor. E aí a gente tem que aplaudir o plano de São Paulo, que deixou de ser um plano de generalidades a ser guardado na gaveta, letra morta, como a grande maioria dos planos diretores de uma primeira leva, né? Com inclusive a indução do Ministério das Cidades de que eles passem a ser projetivos e autoexecutáveis. Então, quando o Fernando dá essa ótima notícia de que não é mais 10 anos, é 16, porque a consistência do plano mostra realmente a cidade que se tornou expressa no plano diretor com o impacto social daquilo que a gente quer construir. Então, aí a gente tem que enaltecer o que aconteceu em São Paulo. Eu diria que em Piracicaba, assim, não é o IPLAP que vai estabelecer um plano. A gente tem que conversar com a cidade, as pessoas têm que se manifestar, e a gente tem que conseguir identificar que cidade os piracicabanos querem. Eu não quero responder sobre ciclovia, porque eu, particularmente, sou muito favorável à ciclovia. Então, nós temos que identificar qual a ciclovia que nós queremos.
Eu não quero falar de que aterraram o nascente, porque eu estou tentando colocar parque linear aqui. Eu não vou falar do passado. Nós estamos projetando o futuro. E eu também não quero falar de condomínio fechado, porque eu sou contra qualquer tipo de segregação espacial na cidade. Para mim é um absurdo condomínio fechado. Me perdoem aqueles que gostam. Então, eu estou tentando ancorar uma discussão que promova a identificação da cidade que todos nós queremos. E sim, existe o mínimo denominador comum que nós temos que buscar. Tá? Então, eu me limito a responder a sua pergunta. A instância integradora tem que ser o plano diretor. Isso está na lei orgânica. Se nós não conseguirmos ter essa força ao plano diretor, nós vamos institucionalizar o caos urbano. Por quê? Cada plano vai fazer a cidade de um jeito. O parque vai sair do jeito que o plano de parques quer fazer, as avenidas vão sair do jeito do parque de mobilidade, e você não tem a instância integradora. É o principal instrumento da inteligência do prefeito em sua tomada de decisão. E quando se torna um pacto social, passa a ser natural que cada prefeito venha para administrar o plano que se tornou o pacto social. Você fica ileso ao absurdo de que cada prefeito queira fazer o que bem entende da cidade, o que já não acontece nos países desenvolvidos. Então, fica aqui essa minha posição. A única resposta que eu quero dar é essa. Eu acredito no plano diretor autoexecutável e projetivo. E é por ele que eu estou lutando. Bom, nosso tempo está esgotado. Tem algumas poucas perguntas que eu não cheguei a transmitir. Tem algumas outras que eu ainda não cheguei nem a receber, mas que nós não vamos ter tempo de trabalhar agora. Mas elas vão ser todas encaminhadas aos palestrantes, e se elas têm a identificação de quem fez as perguntas, elas podem depois ser respondidas. Eu agradeço muito a vocês aqui por terem trazido uma discussão que é tão densa e que é absolutamente atual, né? Está na pauta do dia de cada uma das nossas cidades, não só Piracicaba, não só as cidades da região da bacia do Piracicaba como um todo, mas todas as cidades do país hoje estão se defrontando com impactos sobre a qualidade de vida e os dramas entre gestão das águas, gestão do território e qualidade urbana, que pareciam problemas do futuro, estão hoje aqui na nossa porta. Obrigada.